Noite, todo mundo. Tô só aguardando o Anderson. Vamos estar fazendo uma primeira Ecolife antes da estreia, só para um pouco a gente se conhecer, eu me apresentar para quem não me conhece ainda. Então, boa noite a todos que vão entrando aí. Daqui a pouco o Anderson entra e a gente vai fazer um bate-papo, tá certo? Contar um pouco da minha história, da formação do laboratório, né? Como é que se iniciou esse laboratório, e depois o andamento das pesquisas, as linhas de pesquisa e principalmente a ideia desse projeto, né, de divulgação científica. Então vamos aguardar só o Anderson, é meu aluno de doutorado, ele entrar para a gente fazer um bate-papo. Adicionando. Todos me ouvindo? Tá certo? Boa noite, Jota. Acabou de entrar. Muito obrigado. Tá me ouvindo, Anderson? Oi, tô ouvindo. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Na verdade, hoje você é o entrevistador, né? E eu sou o entrevistado. Todo mundo tá me escutando bem? Tá me vendo? Opa, tá me escutando? Tá me vendo? Eu tô te vendo, tô te escutando. Eu acho que todo mundo também. O som tá bom, tá tranquilo. Tá ótimo então. Então vamos dar prosseguimento, né? Aqui eu acho que você já fez uma introduçãozinha, né, do que a gente vai fazer hoje à noite. Isso. Beleza. Beleza, então. Bom, como eu já tinha iniciado antes, deu uma falha, né? Mas a gente vai dar prosseguimento. O grande intuito aqui é ter uma conversa com o professor, falar um pouco sobre a história dele, falar um pouco sobre o laboratório, o que a gente está desenvolvendo, né? Então, acho que a gente pode iniciar com você falando um pouco sobre você, né, professor? Sobre sua formação, da onde você vem, né, da experiência de vir para Campina Grande. E aí, pode falar como é que foi. Tá certo, então. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sérgio de Faria Lopes. Atualmente eu sou coordenador do laboratório Ecotrópicos. Sou mineiro, nasci em Uberlândia, Minas Gerais, lá no Triângulo Mineiro. Terminei meu doutorado com padrões de florísticos e culturais, em florestas estacionais semi-residuais. Foi uma tese de doutorado feita em 5 municípios do Triângulo Mineiro, com 10 áreas, cada área com 1 hectare, e mais de 12 mil indivíduos marcados. A gente fizemos, na época, parcela permanente. Então, terminei esse doutorado em 2010, a orientação do professor Ivan Schiavini, hoje está aposentado, da Universidade Federal de Uberlândia. Logo depois, eu também fiz um pós-doutorado no NPD, já para avaliação do impacto de usinas hidrelétricas, no Triângulo Mineiro, com diversas usinas hidrelétricas, no ecossistema. Né? O que antes não era uma floresta ciliar, para quem está habituado, uma floresta ciliar é aquela que fica próximo ao curso d'água, e que depois, com o enchimento da reserva, ela se transforma numa floresta ciliar. E isso leva a uma modificação da comunidade vegetal profunda. A gente tem substituição de espécies, substituição de traços funcionais, de grupos ecológicos, espécies que conseguem se adaptar melhor, outras nem tanto. Então, a gente tem uma dinâmica da comunidade muito interessante. Você acaba privilegiando, depois os artigos atuais chamam de ganhadores e perdedores, mas você acaba privilegiando algumas espécies e outras, nesse contexto, naquele momento, a gente poderia até chamar de uma dinâmica de equilíbrio, elas saem perdendo. Mas o meu é assim. Aí, eu também tive uma experiência com consultoria ambiental, né, durante mais de 6 anos, trabalhei em usina elétrica, em bancos de germoplasma, acompanhamento da vegetação, foi uma experiência muito interessante. E aí, posteriormente, quando, ao mesmo tempo, eu prestava concurso, surgiu uma vaga aqui em Campina Grande, confesso que não tinha muito conhecimento sobre a cidade, mais de uma pessoa, e aí eu resolvi prestar, foi em 2012, foi um grande concurso que a UEPB fez em 2012, eu entrei,
deu certo, passei, e a partir de 2012, então, eu comecei a trabalhar. Já imediatamente, eu cheguei, acho que em março de 2012, como bom mineiro, tomar um cafezinho, né? Em março de 2012, e aí a gente funda o laboratório, na continuidade do que eu fazia anteriormente, Laboratório de Ecologia Vegetal, em 9 de julho de 2012. Isso. Então, pegando ainda não estava na pós-graduação, pegando alguns alunos de graduação, né, inclusive eu tenho eles até hoje, né, você entra um pouquinho depois, mas 2 alunos que estão me acompanhando desde 2012, o Gildevan, que hoje é meu aluno de doutorado, e a Maiara, outra aluna de doutorado. Acho que eu vi a Maiara entrando aí. Boa noite, Maiara. Vou falar um pouquinho da tese dela, né? E bem, a gente começou com trabalhos na minha linha, que eu tinha anteriormente, de estrutura e composição, fitossociologia. Começamos os primeiros trabalhos. E aí conheci a professora Dilma Trovão, que trabalhava já com a Caatinga, né? Então foi uma primeira experiência difícil, confesso, né? Porque a gente traz toda aquela bagagem do cerrado, floresta, pensando que ia ser a mesma coisa, mas quando entra mesmo no primeiro dia de Caatinga, aí você vê como é diferente, a vegetação é diferente, o corte é diferente, a temperatura é diferente, o sol é diferente, a urtiga é diferente, e a gente vai se adaptando e vai aprendendo, e isso é muito bom. E ela deu uma sugestão, ela já tinha feito um trabalho, acho que a Fernanda também está aí, boa noite, Fernanda Kelly. Ela está fazendo um trabalho com serras, as serras do semiárido. E sugeriu, professor Sérgio, por que você não trabalha nisso também, né, nessa parte? A Dilma Trovão, a professora, trabalha mais com fisiologia vegetal, né? E aí eu topei. Né? Então aí a gente começou a buscar novas serras. Na verdade, a gente pegou uma serra que ela já tinha estudado um pouco e fizemos um desenho de níveis de altitude para ver. Qual era a grande pergunta? Será que as serras do semiárido são serras de pequena amplitude? A gente tem serras de Caatinga, no entorno, um impacto um pouco mais saliente, e uma vegetação um pouco mais conservada, na medida que você sobe na serra. Né? Tem motivos antrópicos, e depois a gente também tentou investigar quais as variáveis abióticas que também poderiam interferir nessa mudança da composição florística e estrutural na base da serra e em cima da serra. E aí eu conheci imediatamente a Fernanda, né, e depois se tornamos aí parceiro, hoje ela é pesquisadora do laboratório, para publicar o trabalho do mestrado dela, e foi publicado na Journal Ag Environment, com 5 serras, mostrando um padrão totalmente inverso do que a literatura nos traz. Né? E normalmente, nos gradientes de altitude, chamados, na verdade, o nome mais correto são os gradientes de elevação, a gente tem uma diminuição da riqueza de espécies com a altitude. Isso porque uma série de variáveis ambientais explicam esse comportamento, mas principalmente algumas delas uma variação extrema de temperatura, de pluviosidade, né? E também tem uma relação de área, espécie área, um ambiente talvez mais estressante. Só que aqui na Terra do semiárido a gente identificou um padrão inverso em que a riqueza a riqueza de espécies e a mesma composição diferenciada era maior em cima do que embaixo. Então a gente fez, a partir do estudo da Fernanda, um detalhamento maior com uma serra de Bococongol. E também foi um primeiro estudo em que eu coloquei alguns alunos para fazer mestrado. Nessa época eu já tinha entrado como corpo docente permanente no programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação do UEPB, e naquele tempo era somente mestrado, e fizemos vários estudos. Na verdade, a gente ainda está terminando todos os dados que coletamos desde 2012, a gente já está em 2020, com 8 anos de coleta de dados e 8 anos de análise desses dados. Mas os produtos estão saindo. Aí eu publiquei um trabalho na Journal of Tropical Ecology, na verdade não, foi a Tropical Conservation Science, que mostra justamente esse padrão de maior riqueza, maior número de família, maior número de espécies exclusivas, sempre nos níveis altitudinais maiores. Em contrapartida, a gente tem uma homogeneização da composição e dos fatores abióticos embaixo.
Aí, posteriormente, fizemos uma dissertação de mestrado com o Gil Bevan, tentando averiguar traços funcionais, e verificamos que, a partir dos dados, que não somente a composição e a diversidade, ela muda nesse pequeno gradiente altitudinal, mas também a diversidade funcional, a dispersão funcional, a riqueza funcional, ela é maior nas maiores altitudes. Isso é muito interessante, esse dado ainda está para ser publicado. Só um minutinho aí. E outro trabalho que também agora, esse sim está saindo agora, publicado daqui um mês, na Journal of Tropical Ecology, que é o trabalho da dissertação de mestrado da Maiara, que ela fez em áreas, uma outra serra, na verdade foram 2 serras, e fez análise do solo. Mostrou não somente a composição, a diversidade funcional modifica com essa variação, mas também há uma diferença nas características herdáveis. Então, algumas características levam como se fosse um guia, um driver, de conjunto de espécies específicas. A gente encontra uma maior fertilidade do solo embaixo e uma menor fertilidade à medida que sobe. Então, algumas características vão mudando e, com isso, a composição e a estrutura de toda a comunidade muda. A partir daí, a gente estava até fui aprovar no edital universal, com gradientes de elevação. Fizemos esse edital universal e financiamento do projeto. E, posteriormente, tentamos abrir um pouco mais o leque, né? Então, as linhas do laboratório estavam mais voltadas em características do solo, variáveis ambientais, fitossologia, florística, ecologia funcional. Mas aí, parece que o laboratório, ele foi, em 2012, a gente deu o nome nele de LEV, de Laboratório de Ecologia Vegetal. Essas coisas parece que foram amadurecendo, né? Todo o laboratório, eu também, fui amadurecendo, com novas leituras, novas pesquisas novas foram saindo, novas abordagens foram saindo, e a gente entendeu que a participação humana na formação dessas comunidades vegetais era de extrema importância. Foi aí que eu conheci um professor que trabalha na minha sala, o professor Rômulo Romeu Nóbrega Alves, um professor aí renomado na área de etnobiologia, mais especificamente de etnosologia, divide sala comigo, juntamente com o professor José Mourão, também, que trabalha com etnosologia, e me apresentaram a etnobiologia. Isso foi em 2016, eu acho. E aí eu comecei um monte de leituras e comecei a fazer um monte de relações possíveis entre o papel da dinâmica humana na formação, ou pelo menos na manutenção dessas comunidades vegetais. Então, aí a gente abriu um maior leque de trabalhos feitos no laboratório, né? A gente incorporamos a questão dinâmica das populações humanas, né, o conhecimento ecológico local. Eu comecei, então, a fazer parte de um novo programa de mestrado e doutorado, que é o PPG-ET, o Programa de Pós-Graduação em Etnobiologia e Conservação, que foi fundado inicialmente pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e, posteriormente, a Universidade Estadual da Paraíba e a Universidade do Crato. E agora foram incorporadas novas universidades, a própria Federal de Pernambuco e eu acho que talvez a Federal da Paraíba também, se eu não tenho absoluta certeza. E aí a gente entrei lá com um programa de doutorado e hoje, Anderson, você que está me entrevistando, é um dos meus primeiros alunos. Não, na verdade, o meu segundo aluno de doutorado. A Maiara também entrou como aluna de doutorado. E aí, posteriormente, o programa de mestrado, que era da UEPB, ele conseguiu um programa de doutorado, né? Então, eu também comecei a orientar doutorado ali, com o meu aluno de Devan. E depois entrou Camila, uma aluna, Maiara está entrando, boa noite, Maiara. Camila também entrou como aluna de doutorado do programa de etnobiologia e conservação. Então, esse leque mudou. Então, em 2018, a gente viu a necessidade de mudar o nome, incorporar novas linhas de pesquisas. Foi em 2018, então, que o LEV passou a se chamar de Ecotrópicos, Laboratório de Ecologia e Conservação em Florestas Secas, incorporando toda essa questão humana, né, de etnobiologia, de ecologia aplicada,
na verdade, é uma complementariedade metodológica, ou de ideias, ou de teorias, que a gente tenta seguir com a incorporação do humano na formação, dos aspectos de influência, de papel nas comunidades vegetais. E aí, pronto. Eu acho que você nem está perguntando muito, eu vou falando, né? Mas eu vou deixar você perguntar. Como todo mundo está vendo, o professor Sérgio ele gosta de falar. Como todo mundo está vendo, o professor Sérgio ele gosta de falar da história dele, do laboratório. Foi muito bom. Foi a construção aos poucos, e isso também se deve, eu tenho que agradecer a todos que fazem parte da equipe, alunos de doutorado, de mestrado, pessoal da graduação, iniciação científica, tem muito o que falar do laboratório, tem uns projetos de extensão, são projetos de extensão extremamente importantes, a meu ver, né, interessantes que a gente leva no laboratório, mas fique à vontade aí para fazer qualquer pergunta. Bom, o professor Sérgio já falou, né, que ele é ecólogo, né, fez doutorado em ecologia e veio desenvolvendo estudos com ecologia vegetal aqui na Paraíba. E ele sentiu a necessidade de incorporar novas linhas de pesquisa no laboratório. E até por isso o nome do laboratório mudou, se tornou Ecotropics. E o professor, recentemente, decidiu iniciar uma nova empreitada. Que foi fazer graduação em filosofia. Então, para quem não sabe, o professor Sérgio, que é coordenador do Ecotropics, ele também é graduando. Ele é graduando em filosofia pela Universidade Estadual da Paraíba. Então, professor, o senhor podia contar um pouco para nós o que motivou você a fazer filosofia, né? Após ter concluído já um doutorado, um pós-doc. Qual o motivo? Por que você decidiu fazer filosofia depois de tudo isso? Eu acho que a resposta ela é complexa, mas é um grande sonho que eu consegui, eu estou iniciando a concretizar. Eu acho que desde da minha ideia de pensamento sobre o que eu faço, ou o que eu faria na universidade, né, em termos de graduação, passou pela ideia de filosofia. Eu sempre gostei dessa temática. Inclusive, na minha graduação, eu fui fazer o meu TCC na geografia, né, porque tinha uma forma de escrita totalmente diferente da biologia. Né? A biologia é muito direta, muito específica, é um texto mais frio, e a geografia me permitia escrever mais. Né? Não é à toa que, se você olhar no meu currículo, eu tenho diversas revisões, porque eu acho que eu sou um pouco teórico, né? Então eu gosto de pensar um pouco sobre as teorias, sobre conceitos e tal, e era algo que eu sempre gostei, pensava assim, um dia eu vou fazer filosofia. E aí surgiu a oportunidade, o EPB lançou um edital para formados, né? No primeiro edital eu falei, eu vou tentar, e aí eu consegui, tinha uma pequena seleção, e eu consegui entrar, isso foi o ano passado. E é bem desafiador, porque quando você entra numa nova graduação madura, né, e você tem uma intenção totalmente diferenciada quando você é mais jovem. Então você está ali porque você quer. Tudo que os professores passam, você quer fazer para tirar 10, digamos assim. Eu sou bem estudioso, aí isso toma muito tempo. Então, antes da pandemia, meu tempo era quase integral, de manhã fazendo a aula, e é presencial, todos os dias, de segunda a sexta. Então eu começo cedinho, termina mais na hora do almoço, e tem vezes que nem dá para almoçar direito, eu já saio correndo para dar aula, e aula à noite, aula à tarde, aula à noite. É bem intenso e desafiador, é muita leitura, mas eu estou muito empolgado, estou gostando bastante. Eu estou bem estudioso, estudo em casa, participo de lives, de filosofia, de cursos. Inclusive, eu comecei a escrever, na verdade, foi aceito, né? Olha que coisa boa. Foi aceito um artigo numa revista de filosofia, local, vinculada ao Departamento de Filosofia da UFPB, uma boa revista, está iniciando agora. E eu falei, vou escrever um artigo aqui para lá. Escrevi, eu achei interessante, dá para sair, depois eu vou divulgar no nosso laboratório, é uma crítica
aos crimes ambientais que ocorreram no Brasil, que ocorrem no Brasil, principalmente sobre o olhar de dois casos específicos. O caso das queimadas na Mata Atlântica, na Floresta Amazônica, e o caso lá de Brumadinho. Então, eu escrevi sobre esses dois casos, sob a perspectiva de justiça de Platão. Olha o desafio, né? Então, eu fui lá na República de Platão, lá ele discute muito bem a justiça, e sou cônsul. A República de Platão, quem não conhece, é um diálogo, ele escreve em forma de diálogo, Sócrates, o personagem de Sócrates conversando com outros personagens, e a partir dessa conversa há uma discussão teórica sobre alguns temas, sobre o que é X, por exemplo, sobre o que é um determinado conceito. E um deles é justiça, faz essa grande parte do livro sobre a discussão sobre justiça. Várias perspectivas são apontadas, né? Sócrates vai acabando com todas elas, e aí eu tento fazer essa ponte ou seja, algo escrito há mais ou menos 2.500 anos atrás, e que é super atual, né? Então a gente ainda continua debatendo sobre as mesmas coisas que foram escritas há muito tempo atrás. E aí eu fiz essa tentativa de relação com os crimes ambientais, e eu acho que assim, a gente é crítico de falar do próprio escrito, mas eu acho interessante isso, né? Então, eu acho que o artigo ficou interessante. Logo que ele estiver sendo publicado, eu coloco aí no Instagram, no nosso site e tal. E aí eu falei assim, não vou parar, né? Olha, eu tenho todo o laboratório ainda para orientar. Né? Hoje eu estou com 5 alunos de doutorado, mais 3 de mestrado, um monte de iniciação científica e tal. Não sei como eu arrumo tanto tempo para isso. Né? E agora, esse projeto que a gente está iniciando. E aí eu falei, você quer saber, eu vou, no segundo semestre de filosofia, a gente veio discutir um livro muito interessante de Nietzsche, A Genealogia da Moral. E Nietzsche faz fantástico, né? Para quem não conhece, tem que ler esse livro, mas é bom, não é ler somente, é bom ler estudando. Então a gente tinha a leitura do livro, discutindo ao longo de um semestre. Conseguimos então aprofundar bastante dentro da leitura de Nietzsche. E eu falei, você quer saber, eu vou escrever um artigo sobre isso também. Porque lá na Genealogia da Moral, na segunda dissertação, ele cita Darwin. E aí ele até, a primeiro momento, pode até parecer que ele é um crítico de Darwin, da teoria da evolução. E aí eu comecei, falei assim, vou estudar, eu li bastante sobre a evolução, a teoria da evolução. E aí eu falei assim, vou estudar mais Nietzsche, todos os livros dele, artigos que falam sobre ele, que tocam nesse assunto. Tem uma tese de um professor na Universidade Federal de Minas Gerais, que tem uma tese de doutorado só sobre isso, Nietzsche versus Darwin, né? E eu comecei a investir nisso. Foram 2 anos de leitura, porque eu já estava lendo antes, juntamente com o tempo da filosofia, e eu consegui escrever e submeti o artigo que chama A Teoria da Evolução sob a Perspectiva de Vida de Nietzsche. Foi para a revista Critério, a primeira revista de filosofia no Brasil, da UFMG, e está sob avaliação. Aí vamos esperar ver se dá certo desse artigo ser publicado. Espero que sim. A live que ia começar a falar sobre floresta seca, eu vertei todo para a filosofia. Mas não é, eu acho assim que a ideia da filosofia veio também com a ética, né, da inserção humana. Eu acho que as coisas estão intrinsecamente juntas e precisam ser debatidas, né? A gente precisa de um fundo, um aporte maior filosófico nesse nosso olhar contemporâneo, científico, e eu acho que é sempre bem-vindo isso, né? E a minha ideia é falar, mas você vai fazer isso à toa? Não, eu acho que talvez até enveredar como linha de pesquisa, né? O que a gente chama de filosofia da ecologia, ou uma ética do meio ambiente, algo por aí. A gente está também para conciliar tanto ecologia quanto filosofia. E ver se a gente consegue. Uhum. Mas eu acho sua fala muito interessante, porque ela mostra que o nosso laboratório, ele não é um laboratório tradicional de ecologia vegetal, né? Apesar do nome ser um laboratório o nome, né, ter o termo de florestas secas evidenciado.
Então nós somos um laboratório bem polivalente, né? A gente trabalha com filosofia, com etnobiologia, com a própria ecologia vegetal, com um pouco de botânica. Isso é muito interessante. E agora a gente está enveredando pelo caminho da divulgação também, né? A gente está investindo agora no Instagram, né? Está fazendo essas lives. Então surgiu a ideia de um novo projeto, né, que se chama Ecolive, pensado pelo professor. E, professor, então o senhor poderia falar um pouquinho de como surgiu essa ideia da Ecolive, o porquê fazer a Ecolive e por que o senhor pensou nisso e se o senhor acha que a academia ainda não está investindo tão forte nessa questão da divulgação quanto deveria. Sim, eu vou falar, mas eu queria falar um pouquinho antes, só de uma coisa antes da gente entrar no projeto. Sim. Que é um projeto de extensão do laboratório. Eu acho que é extremamente importante a gente falar sobre ele. Ah, sim, claro. A gente tem um projeto de laboratório sobre Libras, né? Inclusão, uma inclusão social na universidade, ou mais não na universidade, mas de uma forma geral, na educação. Existe uma grande deficiência de material para leitura em Libras e para deficiente auditivo, né, os chamados surdos, e que a gente iniciou um projeto muito de extensão, né, junto com um tradutor. Eu tive uma aluna surda, a Thaís, e ela me instigou isso, né, eu falo assim, e aí eu corri atrás, pensei num projeto de extensão, e a gente pensou em criar, lógico que tudo que é feito no laboratório, a gente tem que ligar a ecologia vegetal de alguma forma, ou a ecologia de uma forma geral, de fazer um projeto numa cidade aqui da Paraíba, Gado Bravo, que tem comunidades de surdos e que tem um conhecimento profundo da natureza, né? E a gente fez um estudo que conseguisse entender um pouco desse conhecimento por meio de entrevistas de um tradutor em Libras, que é o Herbert, e que nos auxiliou. Então a gente montou uma equipe, a gente tem que agradecer muito, são várias pessoas que eu vou falar o nome, que senão vou esquecer, a Coca, que é a diretora da escola, que a gente foi autorizada a nossa participação. Então, a gente fazia as entrevistas, selecionamos várias espécies. Qual o objetivo? Criar sinais para as espécies vegetais da caatinga e para a própria caatinga. Então, foram um ano de projeto, a gente fazendo uma entrevista com eles, obtivemos as espécies mais comuns para eles, das espécies vegetais. Depois, posteriormente, criamos os sinais, validamos os sinais por uma banca, com professor de educação, professor de Libras, o tradutor, aluno, validamos então esses sinais para a caatinga e para mais 50 espécies da caatinga, principalmente as cactáceas. E aí isso virou um e-book, né? Então já está para ser publicado, e eu acho de extrema importância, algo que o laboratório também faz, investindo nos projetos de extensão, e também temos outros projetos de extensão com práticas educacionais em escolas rurais, sobre práticas da caatinga, levar os alunos para conhecer o que é caatinga, laboratório, enfim, esse é outro projeto. Mas o de Libras é interessante, a gente continuou com ele, e agora a gente está numa segunda fase, que é as espécies animais. Já fizemos as entrevistas e vamos criar agora os sinais para as 50 espécies, 5 grupos, aves, mamíferos, répteis, e faltam aves, mamíferos, répteis e anfíbios. Então, a gente já está para começar a criar os sinais e também transformar isso tudo num e-book que também vai ser lançado. Eu acho que isso vai fazer um gancho com a sua pergunta, que é essa questão do papel da universidade. O papel da universidade é para além da comunidade científica, é para além da pesquisa. É um tripé de extrema importância da aula, né, com a graduação, o ensino, mas com a pesquisa, em programas de pós-graduação, de extrema importância, um sistema da pós-graduação, como obtenção de conhecimento, obtenção de descobertas científicas, incorporação de recursos por financiamentos externos, e principalmente financiamento do governo, particular e público, mas também a parte de extensão, que esse retorno à sociedade, ou resolver um determinado problema que uma determinada comunidade precisa que isso, né? Muitas vezes ela confunde esse esquema do papel real da extensão, não é uma prestação somente de serviço, mas é uma troca de valores, é uma troca de conhecimento, é uma troca de
de conhecimento mesmo, né? A universidade está inserido dentro das preocupações, das lacunas existentes nas comunidades. E eu acho que o laboratório ele tenta abarcar tudo isso, né? A gente investe em iniciação científica, em estágios, em monitorias, em projetos de extensão, em pós-graduação. E agora o que faltava? Divulgação. Eu acho que é algo que falta bastante, não é algo que vai resolver todos os problemas. Eu participei de uma live extremamente importante com o pessoal da UFMG de Filosofias, falando sobre isso, problema das fake news esse negacionismo científico, e que talvez maior divulgação seria resolver o problema. Não necessariamente, né? Então, existem algumas lacunas que mais do que isso, ou seja, talvez o estreitamento da diferenciação cultural, esse seja, sim, um processo que tem que conciliar junto com a divulgação científica. Porque ao mesmo tempo que você tem uma divulgação científica, muitos não acreditam naquilo porque não se sente pertencente àquilo. Aquilo que eu não conheço, eu não dou valor e eu nego. É o que está realmente acontecendo nos dias de hoje. Mas, para tudo tem um início. Eu acho que uma das partes que falta é a divulgação. Uma divulgação que seja, ao mesmo tempo, para o grande público, mas também que tenha um conteúdo específico, né? Por isso a ideia de chamar pessoas que têm um renome na sua área de investigação. A ideia, então, é divulgar o que a universidade faz, de uma maneira talvez não tão rígida, né, com termos científicos, e você acaba criando um distanciamento, e a gente tem que criar uma aproximação. Né? Por exemplo, eu estou aqui em casa, né, para mostrar que, às vezes, assim, um pesquisador ou um cientista não é nada tão distante daquilo que a gente tem no imaginário das pessoas, né? Alguém que está lá no laboratório, no microscópio, uma pessoa fria. Não, né? Todos nós somos pessoas comuns, né? Que estudam um pouco mais um determinado assunto, investiga, participa das comunidades científicas, de avaliação do que você descobre entre os pares, né? Para convalidar com rigor científico. Mas somos pessoas comuns, pais de família, mães de família, temos filhos. Eu estou aqui, de repente o menino entra, e aí, meu pai, não sei o quê, e essa é a vida comum. Mas é isso que temos que passar, né? Por isso que a ideia do bate-papo é uma ideia interessante, no sentido de que é preciso que se faça isso. Né? E para além só do que eu investi. Né? Então, a ideia é chamar diversos pesquisadores, não só da UFPB, mas de todo o Brasil, né? Eu já estou fazendo os convites de tudo isso, estou fazendo convite para todos, e vamos conversar sobre diversas coisas, sobre botânica, zoologia, ecologia, agronomia, tudo voltado na perspectiva de ecologia e conservação. Lógico que não poderia faltar a filosofia, já tem uma palestra confirmada com ética e meio ambiente, mas o pessoal da engenharia florestal, pessoal da geografia, antropologia, a gente vai falar sobre cultura, sobre evolução, né, sobre política, por que não? Tá, temos que ter, como diria Aristóteles, nós somos seres políticos, e precisamos discutir sobre isso. E então é uma gama muito grande, tentando serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, que podem ser discutidos de uma forma mais tranquila e tal, né? Mas então esse é o grande objetivo, tentar avançar um pouco na divulgação. E a CAPES está percebendo isso. Né? Hoje a gente tem métricas que avaliam essa questão da divulgação, ou seja, se você publica num artigo A1, fator de impacto lá para as alturas, 3 pessoas leem aqui, 10, 15, 7 cita, né? Qual é a ciência que a gente está fazendo? E para quem? Às vezes um artigo numa revista de menor impacto, ele tem uma entrada, uma difusão na comunidade científica acadêmica muito maior. Então são questões que a gente está precisando envolver, tanto dentro, digamos assim, intra-acadêmico, científico, no sentido de avaliação, mas como também de divulgação científica. Né? Deixar a comunidade, né, a família, que não te entende muito bem, né? O que você faz? Eu dou aula, eu pesquiso. E que mais?
né? Então parece algo é tão Pergunta, você não trabalha? Você não trabalha, então? Então, ou você não faz nada, né? Também tem essa, né? Professor de universidade é vagabundo, não faz nada, fica o dia inteiro pedindo iFood, comendo McDonald's, eu tô fazendo até merchandising do iFood, né? Entendeu? Não sei. Temos diversas tarefas, atividades na universidade, diversas, né? E muito comprometimento. Eu falo por mim, por todos aqueles que eu conheço, que são meu parceiro de pesquisa, de troca de ideias, são professores super dedicados ao que fazem, né? Sábado, domingo, madrugada, vocês mesmos, você como meu aluno, às vezes a gente conversa meia-noite, 1 hora da madrugada sobre um problema no artigo. Então, eu acho que a gente tem que deixar transparecer isso um pouco, né? E a CAPES está vendo isso vai entrar com uma avaliação de métrica. Eu estava assistindo uma live do professor Ulisses Albuquerque sobre que tocou um pouco nesse assunto, né? Então, será que todo mundo tem que fazer isso? Não. Nem todo mundo é bom para tudo, né? E tem algumas pessoas que são muito boas em pesquisar, especificamente, estritamente. Outras são muito boas em divulgar. Outras são muito boas em extensão. Apesar de todos nós temos que tocar nesses pontos, mas alguns têm uma predileção maior para um determinado ponto. E isso tem que ser avaliado de formas mais ou menos uniformes, né? Então, por que só avalia muito bem um professor que produziu um A1, mas também não avalia um professor que divulga muito bem, ou que faz uma extensão muito boa? Isso são as palavras do professor Ulisses Albuquerque. Então, a gente tem que ter um sistema de avaliação mais uniforme, que possa mais ou menos homogeneizar isso, né? Criar uma isonomia desses diferentes saberes, dessas diferentes formas de transmitir, descobrir e divulgar o conhecimento. Eu acho que é nessa intenção que a CAPES talvez está tendo um olhar um pouco mais específico e que precisa mais de investigação. Todos nós somos passíveis de potências, né? Diria Nietzsche ou Spinoza. Sempre eu vou falar de filosofia um pouco. Todos nós somos potências para a transformação em arte. Mas eu acho que existe realmente, assim, como eu digo, predileção, uma especificidade maior para determinado ramo da atividade universitária e acadêmica. Que bom, né, que isso estimule outros grupos de pesquisa, outros laboratórios a criarem os seus Instagrams, a iniciarem uma divulgação, a deixar a comunidade, de uma forma geral, acadêmica e não acadêmica, mais próxima, mais real do que realmente é necessário e de extrema importância. Isso não quer dizer, quando de uma live, o professor que vai ser chamado, ele tem um conhecimento específico daquilo. Ele tem um conhecimento, ele usa a terminologia correta, mas é um momento de adaptação, adaptação da linguagem, adaptação do público. Era como se, assim, de tudo que você fez, resume aí para mim os seus projetos agora, como eu fiz agora, e não entrar especificamente em determinadas coisas, né? Eu acho que é um pouco disso. Espero que a gente consiga divulgar, alcançar todos. Espero que esse vídeo, né, essa live, seja visualizada, que vocês acompanhem a gente nas próximas lives. Por isso a gente está montando, é tudo muito novo para mim. Até ligar aqui, eu demorei um pouco para ligar. E aí, mas a gente quer passar para o YouTube, porque o YouTube tem mais recursos, né? Então a gente pode compartilhar telas, enfim. E a gente tem um pouco mais de recurso que pode ser utilizado. Então, eu peço paciência para vocês, para o domínio dessas tecnologias. Mas eu acho que vai dar certo. A gente vai ter, eu já tenho mais de 20 professores confirmados, de diversas áreas, né, do conhecimento. Então, espero que dê certo. Acredito que vai dar certo, com persistência e resistência a todas as intempéries, a gente vai conseguir avançar um pouco na diminuição desse distanciamento. Não é um distanciamento social, estamos juntos. Eu tô, apesar de distantes fisicamente, espacialmente de você, eu estou junto nas ideias, no compartilhamento do conhecimento, enfim, eu acho que é isso. Algumas pessoas colocaram algumas coisas aí, eu não sei mexer nisso, Anderson, desculpa. Se você tiver alguma coisa, eu posso até comentar. Claro. Até Fernanda, eu tô aprendendo aqui, eu tô com a boca seca, que eu acho que eu vou ter que na hora de com a garrafinha d'água, né? Foi. Pode falar. Até Fernanda do nosso laboratório,
ela comentou aqui, né, que é importantíssimo que a universidade se aproxime das pessoas que não estão nela. E foi o que você falou, não é agora. É importante, a pessoa só valoriza aquilo que conhece. E iniciativas como essa, como a da Ecolive, que é esse projeto que a gente está falando, ela é importante para que aproxime as pessoas da universidade, para que as pessoas também conheçam aquilo que a gente está fazendo, os projetos dos professores, de uma forma mais simplificada. Não obrigatoriamente tendo que ler um artigo em inglês, numa revista top de difícil acesso. Então a pessoa pode saber um pouco do que ele está fazendo através de um canal popular, como o Instagram, por exemplo. E ela tendo conhecimento sobre isso, ela passa a valorizar. E iniciativas como essa, na minha opinião, são muito importantes. E eu acho que deveriam ser replicadas. Porque a gente vive num momento hoje de tanta desinformação, né, de tanto desserviço, que iniciativas como essa são muito importantes. Estou vendo aqui, ó, Mourão. Valeu, Mourão. Obrigado pela participação. Você é um convidado, certeza absoluta. O professor Mourão. Mourão é o meu parceiro de sala. Quem não conhece, José Mourão, trabalha com etnozoologia, com pesca, com comunidade pesqueira. Já publiquei artigos com ele. É uma figura de extremo demais. Alegre, todo mundo se dá bem com o professor Mourão, simpático ao extremo, tem um conhecimento enorme da cultura, de antropologia, gosta bastante de evolução. Vamos fazer uma live sobre evolução. Pode ser evolução humana, e vamos fazer assim. Vai ser uma das próximas aí, eu e o meu parceiro, meu amigo Mourão. Tá certo? Valeu, Mourão, pela participação. Fernanda, lá do Laboratório de Botânica da UEPB, que é doutoranda lá do Programa de Botânica da Rural de Pernambuco, está parabenizando a equipe Ecotropics pela iniciativa. A Fernanda, que é uma parceira nossa Fernanda. também. Parceira, com certeza. Vamos fazer também a orientada do professor Iranildo, vamos ter uma live com o professor Iranildo. Eu acho que vai ter muita coisa interessante aí para a gente conversar, para a gente divulgar. Espero muito mesmo que dê certo, né? Espero muito que dê certo e que, como você disse, estimule outros grupos de pesquisa. Sim. Que estimule outros professores a fazerem isso, a tentar passar, a diminuir esse distanciamento cognitivo. Vamos tentar uniformizar um pouco mais o conhecimento que é produzido na universidade com aquele que é falado. Eu gostaria que fosse falado isso nas esquinas, nos bares, que apesar não pode, né, nos botecos. Fala assim, vamos conversar. Imagina como as pessoas não têm noção do poder do conhecimento. Né? Não têm noção do poder do conhecimento. Como você pode ser passado para trás pelo simples fato de você não conhecer nada. Você tem que acreditar. Na história evolutiva humana é necessário a gente acreditar antes de investigar, né, que isso melhoraria a nossa sobrevivência, para nos distanciaríamos de um determinado perigo. Mas com a evolução cultural, é de extrema necessidade que a gente investir, escute os dois lados, que decida, que opine, que critique e que sabe receber crítica. Eu acho que é por aí o início do nosso papel aí, como professor acadêmico, como professor de uma universidade. Isso aí, então. Eu acho que foi legal, né? Eu acho que foi legal. Foi um bate-papo para mostrar como serão os nossos próximos encontros aqui, né? O professor Sérgio vai assumir esse papel de mediador e vai bater um bate-papo, né? Assim, leve, nada pesado demais, com outros profissionais. Com saudade do café no lábio. Eu também tô com saudade do café, viu, Breno? Vamos fazer um café fenomenal. E é isso, eu quero então deixar um convite para terça-feira, às 19 horas, fazer um bate-papo com o professor Jamir Afonso Prado Júnior sobre ecologia vegetal, as abordagens atuais e as perspectivas nesse contexto de pandemia. O que esperar agora pela frente? Será que conseguimos fazer coleta de campo? Com que tipo de dados a gente pode trabalhar? Professor Jamir, um pesquisador atuante, né, fez um período de sanduíche na Holanda, um famoso, reconhecido, renomado pesquisador Laurens Porter, e publicou em revistas de alto impacto,
só para dar 2 exemplos, na Journal of Ecology e na Ecological Letters. Então, vai ser muito legal. Né? Vai ser uma conversa interessante sobre o que está sendo feito dentro da ecologia vegetal e pensar sobre como nós, pesquisadores da ecologia, que precisamos e necessitamos de coleta de dados de campo, como é que iremos nos posicionar sobre essa pandemia, esse vírus até quando durar. Eu já tenho algumas dicas, participei de outras lives, participei de uma live só sobre ecologia vegetal, com pesquisadores do Brasil e fora do mundo. Aí um salve para o professor Fabrício Alvim, né, então, um parceiro nosso aí também, e possivelmente vai ser convidado para uma live, e boas discussões, a gente vai ter boas discussões. E já vou fazer a propaganda da dica, que a próxima live depois dessa ecologia vegetal já está confirmada para o dia 14, que será com a professora doutora Ana Paula de Oliveira, sobre oportunidades de fazer um doutorado e um pós-doutorado fora. A gente vai discutir guias, como você obtém apoio, editais, como é o processo. Já está funcionando isso ainda no período de pandemia? Será que sim? Será que não? Será que eu posso fazer esse doutorado sanduíche? E a língua é o fator que trava a minha ida ou não? Então, fiquem atentos, vai ser um bate-papo do dia 14/7, muito interessante com a professora Ana Paula, tá certo? Então é isso. Eu tô falando assim, vai embora não. Bom, então acho que foi isso, né? Foi uma conversa legal, agradável, para conhecer um pouquinho sobre a história do professor Sérgio, sobre os projetos, porque antes dele entrevistar, ele teria que falar um pouco sobre ele também. É importante a gente conhecer o coordenador, né, do laboratório, o cara que idealizou esse projeto. E eu fico muito feliz e lisonjeado por ter participado desse momento. Foi muito bacana. Foi, também gostei. Eu gostei. Tomara que tenha muito sucesso aí. Como certeza. Diz o meu filho, eu tenho um filho de 12 anos, né, Miguel, ele está me auxiliando nessas tecnologias. Pai, você tem que depois, no final, falar assim, curte aí, se inscreva no meu canal, deixa o seu like. Tá bom. Ele está todo orgulhoso de ter um pai que vai ser... Agora o cara é da mídia. Eu falei, meu filho, nem tanto, né? Espera um pouco. Aí já quer buscar capa, introdução dos vídeos, né? Coisas de blogueirinho. Mas vamos devagar, uma coisa de cada vez, e a gente vai aprender. Tá certo? Valeu, então. Valeu. A gente se vê dia 7, né? Espero todos terça-feira. Não é isso? Pois é, isso aí. Vamos lá, então. Então, prazer, galera. E até dia 7, próxima terça-feira, né? Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Até mais.